A gente volta a Brasília porque o governo federal atualizou as previsões de 2 indicadores essenciais à economia brasileira. Um dos índices com bastante otimismo. Repórter André Anelli chegando. André, o que o Planalto espera agora para o crescimento do PIB e a temida inflação? Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda aumentou de 2,5% para 3,2% a estimativa de crescimento da economia brasileira nesse ano. O número é referente ao PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. A revisão do índice foi feita depois da divulgação do crescimento de 1,4% no indicador no segundo trimestre, conforme a gente antecipou 10 dias atrás a divulgação do IBGE. A nova previsão do PIB agora consta no Boletim Macrofiscal, documento que trouxe ainda o aumento na projeção da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O patamar previsto para 2024 passou de 3,9% para 4,25%. O secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, afirmou que a seca afeta o preço dos alimentos e que os eventos climáticos impedem uma queda mais rápida da inflação. Obviamente, esses extremos climáticos têm afetado todos os países, o Brasil em particular, com a recente seca, né? Além da enchente, evidentemente, no Rio Grande do Sul. E isso tem impactos econômicos e impactos sobre preços, em particular, preço de alguns alimentos que têm sofrido com esses eventos. E até por isso, a trajetória de queda da inflação no Brasil, ela prossegue, mas com um ritmo menos forte do que poderia caso você não tivesse esse tipo de pressões. A projeção para o IPCA está próxima daquele teto da meta de inflação para o ano, que é esse teto definido pelo Conselho Monetário Nacional, que fica em 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Para 2025, a estimativa avançou de 3,2% para 3,3%. Tiago. Pois é, otimismo em relação ao crescimento do Brasil. Nesse ano ainda, o André Anelli trazendo as projeções, as previsões. Até mais tarde, André. Bom, Dora Kramer, é mais ou menos o que a gente comentou quando houve a divulgação do PIB, né? E agora o governo faz essa projeção do PIB um pouquinho acima dos 3%, mas por outro lado tem o peso da inflação. De qualquer forma, politicamente para o governo, o que tudo isso representa? Não, é sempre muito bom, é boa notícia, crescimento. Agora, é bom ter muito entusiasmo, porque e aí a boa notícia, o bom resultado político, que é o que você me pergunta, depende da administração desse crescimento, desse bom momento. Porque economia aquecida, qual que é o risco? Aumento de inflação. Contenção de inflação, um instrumento bastante contundente, juros altos, né? Então, é preciso que isso seja... Não é tão simples assim. Não é assim que funciona, estamos ricos, né? Então, as pessoas não podem pensar assim, porque não é assim. Estamos ricos podendo sair gastando. Não. Temos índices melhores de economia, isso é muito bom. Agora, isso requer também responsabilidade para administrar esse bom momento, para que o bom momento não renda frutos dos quais a gente vai se arrepender depois. Pois é, Vilela, e adiantando talvez um barulho, né, que tenhamos na semana que vem já é reunião do Copom, e o mercado está dividido como sempre, mas tem gente que aposta em aumento da taxa básica de juros, e talvez isso comece nessa sinalização e com barulho na semana que vem, Vilela. Pois é, Tiago, algumas sinalizações são muito claras. Há uns meses atrás, nós havíamos a divisão que era entre redução de juros versus manutenção. Agora, a divisão que a gente vê nos especialistas é de manutenção
versus aumento, o que denota claramente que o cenário mudou, e é justamente na linha do que foi colocado na matéria. Existe uma pressão inflacionária e o instrumento mais adequado para o Banco Central trabalhar nesse sentido, ele é justamente a partir do aumento da taxa de juros. Então, por mais que o governo esperneie com relação ao aumento da taxa de juros, ele é um elemento bastante válido e que muito provavelmente será utilizado nas próximas reuniões do Copom.